Aí, se vocês não quiserem que grave, é só sair, porque eu vou continuar gravando de qualquer jeito. Seguinte, esta prática, o vídeo de hoje, né, o vídeo do número 8, lá do Retiro, tem o Lama faz um prefácio que dura uns 20 minutos, assim, com a tradução, né, que fica tempo dobrado. E daí ele faz a prática. Vocês preferem ouvir mesmo o Lama no Retiro ou vocês querem seguir no texto? Porque a gente tem a transcrição também. É uns 20 e poucos minutinhos, assim. Daí tem a prática direto. É mais ou menos o tema da prática da semana passada. E daí, pensei de a gente... Olha o Cécio chegando, gente. Bem-vindo, querido. Eu prefiro ouvir o Lama. Queridão. Né? Mais legal, sua né? tradução. Dá mais animação. Eu também gostaria de ouvir o Lama. Beleza. Então vamos ouvir o Lama, tá decidido. Aí, depois a gente faz a prática, né? A gente pode discutir essa mesma prática e também a gente pode discutir aquele texto que eu mandei no grupo. Um texto de um ensinamento do Dharma Tolo, que o Lama deu na Wisdom, eu acho. Não sei se foi para nós, se foi na Wisdom, acho que foi na Wisdom. E aí a gente discute, porque ele está seguindo o mesmo assunto, a história das aparências, base de designação e tudo mais. Então a gente pode pegar o vídeo desde o começo lá do Retiro, porque o Lama Santen também faz as preces. Daí a gente já faz as preces, ouve o prólogo de 20 e poucos minutos, depois a prática e pronto, depois a gente segue. Pode ser? Ótimo, Gi. Então vamos lá. Vai ser bom, que eu tô com dor de cabeça até o fim da meditação capaz de passar. Vai ser bom também. Ramo, Elis. Então, deixa eu ver. Preciso compartilhar o som. Um pouquinho. Então, vou dar uma ampliada aqui, tirar o chat. Compartilhar. Primeiro eu vou... Calma aí. Meio apatralhada hoje aqui. Vou tirar o som de todo mundo para ninguém chegar chegando. E vou compartilhar a tela com som. Daí alguém me dá um sinal se o som tá bom. Que Jesus Namtu Kinjinge Lapshi Jeksus Guru Pema Siddhi Yuki Nupshansa Pema Yamsen Shoki Mudo Nye Pema June Shesuda Kodu Kando Mambeko Kiki Jesu Daktu Kinjinge Lapshi Sheksus Guru Pema Siddhi Yuki Nupchansan Pema Gesa Dombolai Yamsen Yoki Mudone Pema Jone
chi sheksu sam guru pema siddhi om sangye sharan sukhi chonam lan janjum badu dani kapsu chi dagi jinso jipe sunanji drola penji sanje rupashu sanje chodam sukhi chodam lan janchum badu dani kyapsu chi dani jinsen jipe sunam ji drola penji sanje drupashu sanje chodam sukhi chodam lan janchum badu dani kapsu chi dagi chushe jipe sunam ji drola penji sanje drupashu. Pardon. I had a big lunch. Hola, so in the next section of the text, we will go very deep, very fast. Então, na próxima sessão, That was Jen. essa foi eu, desculpem. Na próxima sessão, a gente vai entrar muito profundamente, muito rápido. But the morning practice, the two sessions we've done, are leading to that. Mas as últimas sessões que a gente fez estão nos levando para esse momento. First of all, in terms of appearances, Primeiramente, em termos de aparências. they seem to be out there. Elas parecem estar lá fora. We say, where did that sound come from? Oh, I think it came from over there. A gente pensa assim, de onde será que veio esse som? Aí você fala, acho que veio de lá. As if there was some actual sound that was over there and then it came through space and just hit you in the ear. É como se tivesse um som que está ali, daí viajou pelo espaço e atingiu o nosso ouvido. And smells that were just waiting for you and then they hit you in the nose. E os cheiros estão ali em algum lugar, eles vêm e entram pelo nosso nariz. They appear to be really out there. Eles parecem estar mesmo lá. And yet with intelligence, with prajna, we see they're not. E aí com a inteligência, com o prajna, a gente vê que eles não estão. They don't exist anywhere in physical space. Eles não existem em nenhum lugar do espaço físico. And here's the very important point that will pertain to this afternoon's teachings, is they don't exist at all. E aí o ponto importante que diz respeito a essa sessão da tarde é que eles não existem de forma alguma. Unless they are illuminated, made manifest by awareness. A menos que eles sejam iluminados ou se tornem manifestos pela consciência. So one can really say, awareness illuminates them, manifests them, causes them to exist. E a gente pode então dizer que o fato de a consciência iluminar, tornar manifesto, faz com que eles existam. And awareness can do that all by itself. E a consciência pode fazer isso por si mesma. It doesn't need photons or molecules or sound waves. Ela não precisa dos fótons, das moléculas, das ondas sonoras. In dreams, A gente sonha. you can não see é? all kinds of colors, but there are no photons in dreams. Tem todo tipo de cor, mas não tem nenhum fóton no You sonho. can hear sounds, smell, taste, and smells and so forth, but there are no molecules in dreams, no sound waves in dreams. So they're completely created by awareness. Então, tem todo tipo de som, de cheiro no sonho, mas não tem onda sonora, não tem molécula nenhuma no sonho. Elas são completamente criadas pela própria consciência. So there are appearances that are directly perceived,
And they're mutually interdependent, no perception, no appearances, no appearances, no perception. Então existem as aparências que são percebidas e que não existem aparências se não forem percebidas por alguém, não existe essa percepção se não for a aparência. But then we have a world that's demarcated into objects and subjects. Mas aí a gente tem um mundo que é demarcado em objetos e sujeito. Test for yourself. The demarcation, where does the object end and where does the subject begin? Então, veja na sua própria experiência, onde é que os objetos acabam e onde começa o sujeito? Has anybody ever seen the border between object and subject? Alguém alguma vez viu uma fronteira entre o objeto e o sujeito? No. That's because it's not to be seen. É porque não pode ser visto. The border between subject and object is not something that appears. A fronteira entre objeto e sujeito não é alguma coisa que surge. Any more than the border between Uruguay and Brazil. Mesmo da mesma forma que não existe uma fronteira entre Uruguai e Brasil. Nobody's ever seen it. Ninguém viu essa fronteira. We simply conceptually designate it, okay, and we draw a line in space. A gente designa conceitualmente e desenha uma linha no espaço. And likewise, the appearance of your shirt, your blouse, your shirt, the appearance means over there, my awareness of that appearance is over here, but if you look closely, you look, I don't see any border. Da mesma forma que tem a cor da blusa da Carmentinha e tem a minha consciência, mas se a gente olhar, não tem nada, não tem fronteira nenhuma que possa ser vista. So it's the conceptual mind that imputes the border between subject and object, rips the fabric of reality into objective part and subjective part. Então é a consciência que demarca, que traça essa linha entre sujeito e objeto e separa o objeto do sujeito. And there's also the conceptual mind that demarcates past, present and future. E é também a mente conceitual que demarca passado, presente e futuro. You don't actually perceive time, do you? A gente não percebe de verdade o tempo, não é? So the demarcations of space into objective space, subjective, the demarcations of past, present, future, all of these are created, superimposed by conceptual mind. Então toda a demarcação entre sujeito e objeto, e a demarcação de passado, presente e futuro, elas são sobrepostas, imputadas pela mente conceitual. And then, within that objective domain, then the conceptual mind designates and thereby brings into existence objects that it imputes. Então, no mundo objetivo dos objetos, é a mente conceitual que imputa, designa os objetos e traz os objetos à existência. So your blouse has a color, I can see its colors. Então a blusa tem cores, a gente consegue ver as cores da blusa. Your blouse is over there in physical space, A blusa está ali no espaço físico, made of molecules, of course. feita de moléculas, claro. We're not questioning that. Ninguém está questionando isso. But it has these colors of red and blue, or Mas green. ela tem essas cores verde e rosa. And yet the colors green and red are not over there. E ainda assim, as cores verde e rosa não estão ali. And it has a texture. If I stroked it, it would feel a bit, I think, probably like cotton. So we know what it would feel like. The texture, that's not there in the molecules. That's also qualia. E a textura também, se a gente passar a mão na blusa dela, tem uma textura que parece ser de algodão, mas a textura não está lá nas moléculas, também é qualia. If I rubbed it and made some sound, that's not over there. If it has a certain scent, it probably has a very subtle scent of cotton or whatever. That's not there. But we say the blouse has those qualities. Se a gente raspar assim na blusa dela, pode ser que faça um som também, pode ser que tenha um cheirinho sutil de algodão, mas tanto o cheiro quanto o som não está ali na blusa dela. But then if you look for the blouse that has these qualia, you don't find it. Essa blusa tem todas essas qualidades, mas se a gente procurar pela blusa que tem esse qualia, a gente não encontra. That's because it's not there, Isso é porque não está ali, independently of the conceptual designation of it. de forma independente da designação conceitual que a gente faz da blusa. The blouse that has these attributes that don't even exist in physical space. A blusa que tem esses atributos nem mesmo existe no espaço físico. Because no one, even though the molecules of the blouse have no color,
Até mesmo as moléculas da blusa não têm cor. Right? Everybody knows that. Todo mundo sabe disso. Molecules have no colors. As moléculas não têm cor. But no one would say, oh, shame on you, you're wearing a transparent blouse. Mas também ninguém diz para ela, olha, você devia ter um pouco mais de vergonha, porque você está usando uma blusa transparente. Very embarrassing. Muito embaraçoso isso. Nobody says that, it's silly. Ninguém fala isso, é besteira isso. And yet what's Tolice. on her body is molecules that have no color. Mas sobre o corpo dela tem moléculas que não têm cor. But it's okay because her body has no color either. Mas tudo bem, porque o corpo também não tem cor. So the point here being, then we'll go to meditation, is that the objects out there and then the imputed subjects in here don't exist independently of the mind, they're created by the conceptual mind. Mas o ponto é que os objetos que estão lá fora, que são observados pelo sujeito que está aqui, não existem no mundo físico. And likewise, the appearances are not out there, they're illuminated or created by the perceptual mind. Da mesma forma, as aparências também não estão lá fora, elas são criadas pela mente que percebe essas aparências. So then we say, the mind is the creator of all phenomena. E aí então a gente diz que a mente é o criador de todos os fenômenos, Both appearances and objects. aparências e objetos. If there were no conceptual mind, there would be no objects. If there were no conceptual mind, there would be no objects. If there were no perceptual mind, there would be no appearances. Se não houvesse a mente conceitual, não haveria objetos. Se não houvesse a mente perceptiva, não haveria aparências. So, in Dzogchen in particular, one way of referring to the mind is in Tibetan, Gunche Gyalpo. Em tibetano, uma das formas de se referir à mente é Kunje Gyampo, All creating sovereign. o monarca criador de todas as coisas. It sounds like God. É como se fosse Deus. In Parece? Christian view, God created everything. Na visão cristã, Deus criou todas as coisas. Judaism, Christianity, Islam, God is the creator of everything. No cristianismo e no islamismo se diz isso. Deus é o criador de todas as coisas. One universe created by one God. Um universo criado por um Deus. The Buddha replied, I don't see the one God. E o Buda responde, eu não vejo esse um Deus. Any more than I see the self, I don't see the big self. Da mesma forma que eu não vejo um self aqui, eu não vejo um grande self. What I do see is every individual is in the center of their own mandala. O que eu realmente vejo é que cada indivíduo está no centro da sua própria mandala. One world for every sentient being. Um mundo para cada ser senciente. Human and non-human, no difference. Humanos e não humanos, não faz diferença. And so the mind is the creator of each world. You're jhana-centric. You're lama samdhanocentric. Alanocentric. The mind is the creator of the world in which you are the center. Então, isso significa que a mente é o criador de cada universo. Então, o mundo gianicêntrico, lama-samdhanocêntrico, alanocentrico, cada ser cria o seu próprio universo. E fica no centro desse you universo. purify your mind, you purify the world that is perceived and conceived by your mind. E se você purifica a mente, você purifica esse universo que é percebido e concebido por essa mente. So, among body, speech, and mind, mind is clearly primary. Então, entre corpo, fala e mente, a mente é claramente principal. No body, Se não houver corpo, you can still have a mind. ainda existe uma mente. In the formless realms, No reino da não forma, in the bardo, no bardo, you still have a mind. ainda existe uma Still have mente. appearances. Existem aparências. No speech, some people have no speech, and they can still have a mind. Se não tiver a fala, algumas pessoas não têm fala, mas ainda tem mente. But if there's no mind, there's no speech. Mas se não existir a mente, não tem fala, There's no sound. não tem som. And even if there's sound that you hear perceptually, one sound and another sound, what determines whether one is speech and the other one is not speech? E ainda que haja um som que você possa perceber, o que determinaria se um é fala e o outro não é fala? You know what that means? Não. Você sabe o que isso significa? It means I don't like coffee. Significa, eu não gosto de café. My own special language. É a língua dele, especial. Now you know, the cook knows also, he's already learned. Então, os cozinheiros aí. Anna No doesn't coffee. like coffee. Então, quando ele fizer esse som aí, significa que ele não quer café. Do you agree? Vocês concordam? When you hear me say, that means, oh, he doesn't like coffee.
Vocês concordam Right? que quando ele fizer esse barulho, a gente vai entender, ele não quer café? Do we agree? Vocês concordam? If you say so. That means something else. Esse barulho já é uma outra coisa que eu quero dizer. But this is perfectly feasible. Mas é factível. In one, is it Swahili? There's one, they click their tongues a lot. Isn't it Na Swahili? língua Swahili. Eu think so. Yeah, they do. No Swahili eles têm esse Why som. not? É Why porque not? não, You Por know? que não? And so this can be articulate sound, this can be meaningful sound if we agree. Então, isso pode ser um som significativo, né, se a gente concordar. But without the conceptual mind, there's no speech. Mas sem a mente conceitual, não existe fala. There may be noise, Pode ser que haja barulho, but doesn't mean anything without the conceptual mind saying, oh, Alan doesn't like coffee. pode ter esse barulho, mas sem a mente conceitual, a gente nunca diria, eu acho que o Alan não gosta de café. So this is not theocentric. Então, isso não é teocêntrico. Buddhism has never been theocentric. O budismo nunca foi teocêntrico. And it's not materialistic, E também não é materialista, because nobody's ever seen matter and is simply conceptually designated porque ninguém nunca viu a matéria, mas apenas designou conceitualmente, by an immaterial mind. por uma mente que é imaterial. So philosophically, we call this philosophical idealism. Então, filosoficamente, a gente chama isso de idealismo filosófico. The mind is the creator, the all-creating sovereign, A mente é o monarca que tudo cria. which then raises the question for the next session, E isso traz a pergunta da próxima sessão. actually the next two, Na verdade, nas próximas duas which will be sessões. central in the next passage of the text. Que são muito importantes para a próxima passagem do texto. The mind now takes on enormous importance in existence. A mente agora então tem uma tremenda importância na existência. No mind, no phenomena. Se não houver mente, não existe fenômeno. No appearances, no objects, no subjects. Não existe aparência, não existe objeto, não existe sujeito. So then we ask, what is the nature of the mind that perceives and the mind that acts, including conceptually designates? Então, a pergunta é, qual que é a natureza dessa mente que percebe e que designa conceitualmente, que concebe? If your mind is the all-creating sovereign of your world, then we really should understand what is the nature of your mind. Se a sua mente é o criador do seu mundo, então você deveria entender qual que é a natureza da sua mente. A gente deveria entender. And that's where we go now in our meditation. E é isso que a gente vai fazer agora na nossa prática. We begin as always by making the mind, the body and mind as serviceable as possible by settling them in their natural state. Nós começamos, como sempre, tornando o corpo e a mente o mais funcionais possível, estabelecendo-os em seu estado natural.
Now let your eyes be gently, softly opened. E deixe os olhos agora suavemente abertos. Evenly rest your awareness in the space in front of you. E deixe que a atenção, a consciência repouse igualmente no espaço à sua frente. Without focusing on any visual object, any visual appearance. Sem focar em nenhum objeto visual, em nenhuma aparência visual. Simply rest your awareness in space. Deixe a consciência apenas repousar no espaço. Without deliberately focusing on any appearances to awareness. Sem deliberadamente focar em nenhuma aparência à consciência. Let your awareness rest right where it is. Deixe a consciência repousar exatamente onde está. Not inside the head, not outside the head. Nem dentro da cabeça, nem fora da cabeça. Those are conceptual constructs. Esses são construções conceituais. Let your awareness rest right where it is. Deixe a consciência repousar exatamente onde está. And without deliberately focusing your attention on any appearances or any objects, simply be present. E sem focar deliberadamente em nenhuma aparência, em nenhum objeto, simplesmente fique presente. Maintain that flow of clear, mindful cognizance. Mantenha o fluxo de cognoscência atenta e clara. And as you become more explicitly aware of what remains when you're not attending to appearances, you may more and more clearly ascertain the very nature of awareness itself. E quanto mais explicitamente você tem consciência daquilo que resta, quando você não foca em nenhuma aparência, você pode perceber melhor a natureza da consciência. The defining qualities of awareness are that it illuminates all manner of appearances. As qualidades da consciência que descrevem a consciência são que ela ilumina todo tipo de aparência And it knows objects. e conhece os objetos. Rest in that flow of luminosity and cognizance. Repouse no fluxo de luminosidade e cognoscência. This is simply a placing of the attention selectively. Isso é simplesmente posicionar a atenção seletivamente. So this is the shamatha practice of awareness of awareness. Essa é uma prática de shamatha, de consciência da consciência. It will lead directly to the achievement of shamatha, E pode levar diretamente ao atingimento de shamatha, where this human flow of mental consciousness melts into its relative ground, the substrate consciousness. que é quando esse fluxo mental de um ser humano dissolve-se na base, que é a consciência substrato. But now let's cross the threshold from shamatha into vipassana by introducing an element of inquiry. Mas agora nós vamos atravessar a fronteira de shamatha para vipassana, introduzindo um elemento de investigação. It is the mind that is aware.
É a mente que está consciente. It is the mind that perceives appearances. É a mente que percebe as aparências. It is the mind, the conceptual mind, that designates objects and knows them. É a mente conceitual que designa os objetos e os conhece. It is the mind that is the agent É a mente que é o agente and the observer. e o observador. So powerful. Muito poderoso, muito poderosa. Once you become familiar with sustaining the flow of awareness, of awareness, of awareness, then invert your attention in upon that which is aware. Conforme você se familiariza com o fluxo de estar consciente, de estar consciente, de estar consciente, agora inverta o foco para aquele que está consciente. You as an individual, you perceive and you perform mental activities, but only because you have a mind. Você, como um indivíduo, você percebe e realiza atividades mentais, mas apenas porque você tem uma mente. Your mind perceives, your mind engages activities, and on that basis we impute, you do this, you perceive that. É a mente que percebe, é a mente que realiza as atividades mentais. E com base nisso nós imputamos que eu faço, eu percebo. But it is actually the mind that perceives and acts. Mas na verdade é a mente que percebe e que age. Now invert your awareness deeply into that which is observing, that which is thinking, and so on. Mas agora inverta a atenção para aquele que está observando, para aquele que está pensando e assim por diante. Observe the mind that is observing. Observe the mind that is the agent. Observe a mente que está observando, observe a mente que é o agente, The mind in here. a mente que está aqui dentro. Does it have a shape? Ela tem alguma forma? Does it have a color? Ela tem alguma cor? This mind that is so utterly central to our existence, where does it come from? Essa mente que é tão completamente central na nossa existência, de onde que ela vem? It wasn't always here. Ela nem sempre esteve aqui. Before you are conceived, this mind did not exist. Antes de você ser concebido, essa mente não existia. When you fall into deep, dreamless sleep, it's nowhere to be found. Quando você adormece em sono profundo sem sonho, ela não pode ser encontrada. What is the origin of the mind? Where does it come from? Qual é a origem da mente? De onde ela vem? Can you observe how it comes into being, where it comes from? Você consegue observar como que ela passou a existir, de onde que ela veio?
When you as a person you first came into being, where did your mind come from? Quando você, como pessoa, surgiu, passou a existir, de onde que a sua mente veio? From your father's sperm, your mother's ovum? Did it come from them? Do esperma do seu pai, do óvulo da sua mãe? Sua mente veio daí? Half and half? Como que isso aconteceu? When your mind first arose, did it emerge from neurons, synapses, dendrites? Quando sua mente surgiu pela primeira vez, ela veio dos neurônios, das sinapses, dos dendritos? Did your mind emerge from chemicals and electricity? A sua mente emergiu de substâncias químicas e eletricidade? Did it emerge from nothing? Ela surgiu do nada? Where did it really come from? De onde ela verdadeiramente veio? If the mind is real, if it's really in here, where did it come from? Se a mente é real, se ela realmente está aqui dentro, de onde que ela veio? If the mind is really here now, it must have really come from someplace. Se a mente está verdadeiramente aqui e agora, ela deve ter vindo de algum lugar. Can you identify that origin, or do you find it is empty of any real origin? Você consegue identificar essa origem? Ou você reconhece que ela é vazia de qualquer origem? But here it is now. Mas ela está aqui e agora. The mind is observing, the mind is meditating. A mente está observando, ela está meditando. If it's really here now, where is here? Se ela está verdadeiramente aqui, onde é esse aqui? Where is it really located? Onde ela está localizada? Inside your head? Dentro da sua cabeça? What part? Em que parte? If your conceptual mind designated head, how could it be located in that which it created? Se a sua mente conceitual designou cabeça, como que ela pode estar dentro daquilo que ela mesma criou? Is your mind inside your body or outside? A mente está dentro do seu corpo ou fora? And how big is it? Que tamanho ela tem? Can you find it anywhere? Você consegue encontrá-la em algum lugar? The subjective mind that observes, that thinks, acts. A mente subjetiva que observa, que pensa, que age, That is so creative. que é tão criativa. Where is it located? Onde que ela está localizada? And sooner or later this mind will go. E mais cedo ou mais tarde, essa mente irá partir. When you fall asleep, your mind vanishes.
Quando você adormece, a sua mente desaparece. When you achieve shamatha, your human mind vanishes. Quando você atinge shamatha, sua mente humana desaparece. When you die, this human mind will vanish irreversibly. Quando você morrer, essa mente humana morrerá irreversivelmente. In each of these cases, where does it go? E em cada um desses casos, para onde ela vai? If it's really here, it must really go someplace. Se ela está realmente aqui, ela deve então ir para algum outro lugar. From moment to moment, the mind is rising and passing, rising and passing. A cada momento a mente surge e desaparece, surge e desaparece. When it passes, where does it go from moment to moment? Quando ela desaparece, para onde que ela vai a cada momento? If the mind is empty of any real origin and location and destination, then it's not really here at all. Se a mente é vazia de qualquer origem, localização e destino, então ela não está aqui. Nowhere to be found. Não existe nenhum lugar onde ela possa ser encontrada. Empty of any inherent nature of its own. Vazia de qualquer existência inerente por si própria. If you draw this conclusion, then sustain that knowing of the emptiness of your own mind. Se você chegar a essa conclusão, então sustente esse conhecer da natureza vazia da sua própria mente.
As long as we identify with our minds and reify the mind as really there, existing by its own nature, that will completely obscure our own face as Rigpa. Então, enquanto nós nos identificarmos com a mente e reificarmos a mente como se ela estivesse inerentemente ali presente, isso vai obscurecer nosso reconhecimento da nossa própria face como Rigpa. So for most people, not everyone, but for most people, following the path of Dzogchen, you really need to bring in the sharp sword of prajna, of vipassana, insight, to clear away the delusion of identifying with and reifying. You have to clear that away, see it's not true. Once that's clarified and cleared away, then you're very open to having awareness, pristine awareness, pointed out. Então, para a maioria dos praticantes do Dzogchen, não para todos, mas para a maioria, é necessário que eles usem a lâmina afiada, prajna, ou vipassana, para eliminar essa identificação com a mente. Essa identificação e a reificação da mente. E só aí, então, eles estão realmente preparados para receber instruções de apontamento da natureza de Rigpa. So far, the author has set the stage. Meu microfone tem vida própria. Ele funciona quando ele quer, quando ele não quer. Ele não funciona. Estava funcionando até antes da meditação. Agora ele parou. É assim a vida. Minha relação com esse microfone é assim, instável. Então, eu tinha perguntado o seguinte: alguém gostaria de comentar alguma coisa que aconteceu na prática, alguma impermanência? Exatamente. É um Nirmanakaya. Alguma coisa que aconteceu na prática, algum insight ou alguma... libera os microfones. Boa ideia, Flori, também. Algum insight, qualquer coisa que aconteceu na prática. Uma dúvida, algum comentário, qualquer coisa. Gê, para mim, na última prática que a gente fez, o Lama tinha, da semana anterior, o Lama tinha dado uma instrução sobre deixar a consciência repousar na casa da própria consciência, e a gente chegou a comentar, né? Eu tinha esse impulso de trazer a consciência para dentro. Com essa prática, para mim, ficou mais claro que a consciência não está dentro, assim, né? Usando a consciência para investigar a mente, ficou claro que não tem consciência nenhuma dentro de nada, né? E fora? Aí dá-lhe prática, né? É isso que eu ia perguntar, gente. Então, onde ela está? Então, onde ela está? Pergunta de $1 milhão, né? O ponto dessa prática não é a gente descobrir as respostas conceitualmente, né? Porque a gente pode ler num livro e responder, né? O ponto é a experiência que a gente tem com a resposta, né? Então, a gente, quando faz prática de shamatha, né? Ainda não faz... Lembra o seguinte, olha, essa prática de... A gente está no segundo dia, eu acho, do retiro, o terceiro. É uma prática de vipassana sobre a natureza da mente logo no começo do ensinamento, quer dizer, já é para destruir qualquer sensação de solidez da mente, né? Porque a gente pode pensar assim, entendi que as aparências não estão lá, né? Tipo, que a gente vinha investigando. Entendi que a cor não está lá fora da minha garrafa, né, Katia? Não está lá na minha garrafa que vai levar a gente para a iluminação, não está, não sei lá. Entendi, então está na mente. Aí ferrou, porque se a gente reifica daí a mente, a gente só transferiu o problema, né? Tá bom, as aparências são vazias, mas a mente não é. Então, do John Limpa vai lá e a mente também é vazia.
Mas aí, o que significa isso, né? Então, a estratégia que ele vai usar nessa prática de Vipassana, foco na mente, é falar assim, bom, se ela está aqui, porque a gente tem uma sensação de que está consciente, não tem? Todo mundo, tá bom, eu não estou morta, eu não estou desacordada, estou consciente. Então, tá bom, então a consciência está aqui, em algum lugar. Essa mente que pensa, que faz, que acontece, que medita, está aqui. Mas aqui onde? Dentro, fora, corresponde ao espaço físico, não corresponde? Porque se corresponde ao espaço físico, ela é física, certo? Se alguma coisa está localizada no espaço físico, é uma coisa física. Mas como é que a gente fala que está dentro do espaço físico? A consciência, onde é que está? Está na direita, está na esquerda? Está em todos os lugares? Está no lugar? Está em algum lugar? Então, é muito louco essas práticas. E não é para a gente responder, na verdade, né? Porque eu já me lasquei muito com essas práticas de Vipassana, mas não é para responder. Mas aí, quando a gente... Pode acontecer de a gente falar, acho que entendi alguma coisa. Aí não precisa nem pensar em explicar o que você entendeu, porque é só repousar daí. Se alguma diferença aconteceu da percepção que você tinha da consciência, da mente, antes e depois da prática, quando chega no final dessa prática, daí só para de falar. Cala a boca da mente. Só repousa nessa experiência. Que o Lama, foi a última instrução do Lama. Se você chegar a algum insight com essa prática, então repousa nesse insight. Né? E essa é o que ele chama de união de Shamatha com Vipassana. A gente saca alguma coisa, a gente para tudo e só deixa aquilo lá, só fica sustentando aquilo, né? Então, deixa eu responder só agora que entendi, o Gustavo Ramos. Não, a gente fica... Porque é assim, Vipassana não é um quiz. Não é quiz, né? Para a gente buscar a resposta certa. É uma estratégia para dar um nó na nossa mente conceitual, eu acho, sabe? Minha sensação. É uma estratégia para falar, puta, não sei, não tá. A gente fica procurando, né? Cadê a mente? Tá dentro da cabeça, não tá no corpo, blá, blá, blá. Você fala, não tá em lugar nenhum, né? Isso é um pouco que desiste, assim, né? Esgota as respostas. Aí, repousa nisso, né? E tem uma hora também que dá esse nó, inverte a consciência para a mente que está meditando. Aí tem outras instruções Isso aí me deu ansiedade. Sabe aqueles desenhos que explode a cabeça? Então, veio isso na mesma hora. É isso mesmo. É o objetivo dessa prática mesmo. Não é uma coisa... Pensa assim, Vipassana, o que é a prática de Vipassana, né? Você tem alguns... Botou o bonequinho aqueles que era um apito de fábrica, né? Desenho animado. Sabe uma vez que me veio na mente quando o Lama começou a fazer essas perguntas? Sabe aquele meme do John Travolta, acho que é do... Como é que chama aquele filme? Pulp Fiction. Do Pulp Fiction. Me veio esse meme do John Travolta também, que você fica sem achar, você não acha, né? As respostas, as coisas que ele quer. Então, vamos pensar. Shamatha, a gente está repousando, né? Repousando na nossa ignorância. Na prática de Shamatha, a gente só está tentando repousar. Sentado na almofada da ignorância, né? Da reificação e tudo mais. Vipassana, o objetivo da prática de Vipassana é atravessar a mente para a Ripa, de preferência, né? Atravessar a mente condicionada para a Ripa. Então, não é a mente condicional que vai entender a resposta. Ela precisa tomar uma rasteira, ela precisa tomar um nó, uma gravata, para poder se entregar, né? Tá bom. É um pouco isso as práticas de Vipassana. Então, não é quiz. Fazer um retiro de Vipassana um fim de semana, a gente pode fazer. Né? Na próxima era dos retiros. Fala, Flor. Uma coisa que para mim assim, ajuda muito, e aí eu acho que também a própria estratégia dos ensinamentos, do próprio John Limpa, do próprio Lama, né? O John Limpa explica em vários níveis de aprofundamento, né? Todo o processo da mente, assim, né? Que vai nos ajudando a chegar no lugar da experiência, esse é o ponto. Mas é importante também a gente entender o processo,
por exemplo, num capítulo bem simples, assim, que o Lama Lama, que é um livro Peraí, que que é... agora minha caixinha desligou. Calma aí, Flor. Opa. Não escutei. Sim. Fala, de novo, desculpa. Pronto, então, o que ajuda a gente a não se perder nesse... Porque realmente é um queimador de todos os nossos, né, nossos conceitos, nosso cérebro, a cabeça mesmo. Mas o que ajuda a gente é entender o modelo da consciência, o modelo do processo de consciência, porque a gente vai estar entendendo que essa mente que a gente está olhando é o nível mais superficial, né? Mas tem níveis mais profundos dela, que é a consciência substrato e depois a consciência primordial. Então, a gente entender os níveis, perceber o que a gente está, onde a gente vai chegar se a gente solta. A gente vai chegar num nível mais profundo. Aí depois a gente vai ter que soltar esse nível mais profundo para chegar realmente em casa, que é aí a consciência primordial. Então, entender os níveis, entender o modelo de consciência é super importante para a gente também não se perder nesse... Até não fugir. De repente, dizer assim, não dá para mim, isso é loucura, e a gente até desistir do processo. É importante entender. Eu já compartilhei uma vez um trecho do... Felicidade Genuína, ele fala, o modelo de consciência bem legal ali. Eu já compartilhei nesse grupo aqui, inclusive, mas eu posso compartilhar outra vez. É do Felicidade Genuína, chama As 3 Dimensões da Mente, acho que chama. Da consciência, 3 dimensões da consciência. No capítulo 11. Lá. A Cíntia e a Nina estão falando o seguinte, que mente e consciência ele está chamando como a mesma coisa. Exatamente, nessa prática aqui, ele está usando mente e consciência como intercambiáveis, assim, né? Como se fosse a mesma coisa. Não é a mesma coisa, mas ele está usando como se fosse a mesma coisa. Porque o que é? É essa coisa dos 3 níveis de consciência, né? Então, tem a mente comum, que é o espaço da mente, tudo que surge nessa e a consciência mental, correspondente a esse nível né, de mente. Daí, depois tem a consciência substrato, depois a consciência primordial, né? Esses são os 3 níveis de consciência. Então, nessa prática de Vipassana, ele está usando como sinônimos mente e consciência. Mas lembra que não é que é sinônimo a consciência mental, não consciência de uma forma geral, né? E essa consciência mental é dependente do cérebro, por isso que ele fala, quando você morrer, essa mente humana da Nina vai morrer para sempre. A mente humana, toda configurada desse jeito que tá, esse shape que tem agora, né? Vai nunca mais, porque não vai ter mais um cérebro da Nina, história da Nina, tudo da Nina. Vai morrer junto com você. Mas, obviamente, a consciência segue, né? Com algumas das marcas que essa consciência mental desta vida imprimiu na consciência substrato. Mas é super importante entender isso conceitualmente, mas na prática é importante a gente entender, a gente experienciar o que o Lama está falando. Na nossa experiência, não na resposta que a gente sabe que tá lá no Felicidade Genuína, sabe? Tipo, essa consciência que a gente tem agora. Né? Na outra aula, ele falou assim, alguém tem dúvida aqui, que tem, no outro áudio, né? No outro vídeo, alguém tem dúvida aqui de que está consciente? Teve uns mané que levantaram a mão, eu lembro, no retiro, mas o Lama ignorou, vou deixar para lá, não vou nem discutir, né? Tem alguém que está achando aqui que não está consciente? Aí ninguém levantava a mão, todo mundo sabe que está consciente. Então, localiza essa experiência aí. Eu estou consciente, beleza. Aí você já entendeu, né? Nessa prática que a gente já entendeu, que a cor não está lá fora, aquela história todas as aparências. Que, infelizmente, a gente deu um passo, na verdade, no ensinamento, mas a gente pode voltar para ler o texto que a gente compartilhou sobre esse negócio de aparência, que é legal. E ele acho que vai voltar a falar disso também. Mas a gente corre o risco de daí reificar a mente, né? E o pior, que ele falou, com base nessa mente que pensa, que age, né? A gente fala, eu percebo, eu não sei o que lá, eu não sei o que mais. Então, a gente usa a mente e as atividades da mente como base de designação do eu. Então, a gente tem a sensação de existir intrinsecamente, porque a gente acha que a nossa mente existe de verdade, independente da consciência, né? Então, é muito importante a gente detonar esse apego à mente, né? Como se ela existisse sozinha, por si só, né? Ela não tem uma separação. Aquele negócio que eu estava falando antes da prática,
não tem uma separação clara entre o objeto que a consciência percebe. Porque se a gente reifica os objetos, a gente fala assim, bom, esta garrafa, ela existe intrinsecamente. Então, a garrafa está lá e eu estou aqui, minha consciência está aqui, não está na garrafa. Mas já começa a complicar, se a gente vê que a garrafa não está lá. A cor da garrafa é uma aparência que está no meu substrato. O som da garrafa é uma aparência que está no meu substrato. O gosto da garrafa é uma aparência que está no meu substrato. A gente começa a pensar, bom, afinal de contas, tem uma garrafa ou é a minha consciência só? É só a minha mente, né? Começa a complicar. Até onde vai a minha mente e o objeto, né? Qual que é a separação entre se a cor que eu estou percebendo na garrafa está na minha mente? Não a garrafa, as moléculas da garrafa, né? Como ele fala lá. Mas a cor da garrafa. A experiência de cor. A experiência de som. Se isso está na minha mente, então, qual que é a separação entre a garrafa e a minha mente? Não tem. E olhando a parte física, que são as moléculas, a gente depois vai ver também olhando com outros olhos mais profundos, microscópicos, a gente vai ver que também é só espaço. Vai encontrar também. Quando você falou isso daí, na aula passada eu botei um vídeo do Donald Hoffman, porque ele fala exatamente que essa também não é um caminho, porque você só está... você ainda está no desktop, ele fala. Mas é interessante a gente olhar tudo, a gente vai ter que olhar. Mas espaço também é uma aparência. Isso, mas a gente vai ter que olhar, porque a gente tem a impressão de ter algo ali. Então, toca, né? Entendi. Mas o fato de não ter algo ali não é porque só tem espaço. É isso que o Donald Hoffman fala. Porque se você pega um microscópio e aprofunda, você está vendo mais aparência só. De um outro jeito. Eu entendo que tira um pouco a solidez da coisa. Isso. Mas não resolve. Né? Mas é um processo gradual que a gente precisa também olhar, né? Nesse sentido, assim, né? E a gente vai encontrar aparências, né? No final, a gente vai encontrar aparências. Não tem coisa para achar, né? De ser farmacêutica e de ter estudado química, dar com pau, eu nunca... Talvez justamente pela formação, né? Eu nunca achei que isso fosse explicação, sabe? Mas é uma coisa que pode tirar um pouco a solidez das coisas, né? O que para mim matou mesmo foi a história das aparências. Isso aí, para mim, puta vida, isso para mim... A sensação que eu tenho, às vezes, é que eu estou no meio de um mar de aparências mesmo, assim, só. Inclusive o meu corpo. Inclusive minhas sensações estáveis. Quem está falando para isso? Eu não sei se eu entendi direito, mas eu fiquei com a impressão de que na própria explicação ali, antes da prática, que no final ele também desmonta a história da molécula, né? Ele primeiro diz ali que está no espaço, mas dali um pouco só que eu acho que eu não peguei. Não, é que ele fala assim, não, tem uma coisa importante, que é assim, tem molécula lá, tem alguma coisa lá, não é que não existe nada ali. Mas o que ele falou é que molécula também não tem cor, né? Então, não é a cor da garrafa não vem da molécula da garrafa, quer dizer, num certo sentido vem, né, pela formação, a ótica explicaria a cor da garrafa com base na configuração. Mas não significa que a molécula tem uma cor cor-de-rosa, que você junta todas e ela fica uma garrafa cor-de-rosa, né? Então, não explica também, né? Mas o que ele fala que é importante a gente saber é que ele não está... o caminho do meio não nega que existe um objeto lá. Só que é o objeto caixa preta. Eu estava vendo outro ensinamento do Lama esses dias, ele falou o seguinte, que ninguém nunca vai saber o que está exatamente lá fora. Porque o que está lá fora é como se fosse uma caixa fechada, hermeticamente fechada, e que a gente só vê o que sai de lá, mas não consegue olhar o que está lá dentro, porque não tem tudo que a gente usar para descobrir o que está lá dentro vai ser dependente do método do observador. Tudo. Não tem como, não tem nenhuma observação que a gente fizer com respeito ao objeto, mesmo com o microscópio, como a Flori falou, não tem nenhuma observação que a gente fizer, como a física quântica, né, depois de 2.500 anos, entendeu? Não tem nenhuma observação que a gente vai fazer ali que não vai depender da forma como a gente vai investigar e de quem está investigando. Então, a gente nunca vai saber o que está lá, independente do observador. Isso não existe, não tem como chegar a fazer isso. Mas isso sob o ponto de vista da ciência, né, Gê? Porque um Buda não tem mistério, né? Oi? Para um Buda não tem mistério. Não, para o Buda é exatamente isso. Para o Buda, ele não vai perceber... o Buda não vai perceber o que está ali. O Buda vai entender que tudo que está ali são aparências.
Tudo que Sim, está mas ali não. são aparências. Mas é que quando a gente fala, por exemplo, ele vai entender que tudo são aparências, é o problema da linguagem, né? O verbo entender remete a uma questão muito do processo mental e intelectual da mente comum, né? Ele vai além disso, né? Ô, Fá, mas olha só, a natureza da vacuidade é justamente a manifestação na forma de aparências. Não tem nada além Assim, disso. mas Não tem uma ele coisa... tem. Você entende o que eu Não, estou dizendo? sim, entendi. Não, só Não para tem nada além disso. fazer um pequeno contraponto de que, como você falou, a gente nunca vai saber o que tem ali. Eu acredito assim que seja do ponto de vista científico. Não é científico, Fá. Também não é, né? Porque assim, não nós somos seres sencientes, né? Um Buda, ele não é que ele vai saber, então. Ele tem a experiência direta da vacuidade. Nós não temos, é isso que eu estou querendo dizer. Ele vai Né? entender Então, que a forma, qualquer forma que seja, é vazia. Não tem outra coisa ali. sim, mas não como nós entendemos. Né? Não como nós entendemos. Ele vai que entender hoje, diretamente isso. Isso. Que é uma outra Mas não história, é que né? tem uma outra coisa lá atrás que o Buda sabe o que é. Não é isso. Sim. Entende? Sim, não é que não existe nada, mas também não é que existe alguma coisa. Está lá, mas não está lá. Não tem nada independente da consciência. É esse o problema. Sim. O ponto. De qualquer consciência. Inclusive da como se ele não... É como se ele não tivesse dúvida de que são apenas aparências. Ponto, só isso. Tem aparência. Isso. Possivelmente ele percebe de formas diferentes as coisas, né? Eu não sei, a gente vai... Quando você chegar lá, você me conta depois. Mas, bom, eu acho que nem adianta muito discutir isso. A questão é que todas as aparências surgem na dependência dos sentidos físicos, no nosso caso. Ou, do ponto de vista científico, surge na dependência do método científico de observação. Mas o Lama, ele explica os nossos sentidos físicos como se fossem métodos de investigação científica. Porque se a gente for olhar, microscópio eletrônico, tudo que é instrumento, eles são só uma extensão dos nossos sentidos físicos. Eles enxergam melhor, vamos dizer assim, ouvem melhor, né? É como se fosse uma extensão. Porque não tinha como ser diferente. Como é que a gente ia inventar um equipamento que percebe as coisas de um outro jeito que a gente não sabe como é, né? A gente não conseguiria perceber, não é? É muito louco isso daí, é muito louco. Hoje posso ver? Hoje, quando estava falando de qualia, eu tive uma outra experiência da compreensão de qualia, né? E foi uma experiência muito interessante, porque eu gosto muito de ciência natural, e aí tem uns filmes com David Attenborough, que mostra como os insetos veem, e os insetos veem outras cores, né? Então está mostrando a mesma flor que a gente vê de uma forma, e ele está vendo uma flor ali, onde tem aquele objeto, onde tem aquele negócio, seja lá o que for, só que ele vê uma coisa, e a gente vê uma coisa totalmente diferente, né? E aí eu entendi que a cor realmente não está lá, nunca nem teve. Ela está na dependência do meu instrumento de aferição, como está na dependência do instrumento de aferição da abelha, né? É um outro instrumento. Então, ela vai olhar com olhos de abelha e vai ver um mundo diferente. Então, o mundo é diferente, né? E eu fiquei pensando depois no exercício meditativo, na sequência, eu sinto muito uma coisa que você falou, Jane, que é como se a gente estivesse num mar de aparências. E nós como seres do mar também, assim, porque se você pensar numa lula, a lula está cheia d'água. Se você tirar a água da lula, não tem lula. Não tem uma separação possível entre a água e a lula. Entende? E da mesma forma, eu fiquei pensando na gente, num mar de aparências. Não tem como tirar o espaço da gente ou colocar ele na gente, assim. E todos estamos navegando nesse mar de aparências. Todos os seres, não é nem só os seres humanos, né? Todos os seres. E cada um estamos vem uma navegando coisa, assim, né? Vazão, né? Mas Que é cada o um espaço, coisa. assim, que é essa coisa louca. É muito legal. Mas, inclusive as nossas sensações táteis são aparências, né? Isso é mais louco ainda de pensar. Isso. A gente vai, porque aparência, né, não é só visual. São todas as impressões dos sentidos físicos, inclusive táteis. Então, quando a gente caminha, é muito... o dia que eu vou falar isso para mim, me deu uma vertigem. Ele falou, você pensa que você vai daqui até lá almoçar?
Mas só o que vai acontecer é uma sequência de sensações estáticas surgindo e desaparecendo, uma sequência de aparências surgindo e desaparecendo. Você tem a sensação que você está se movendo. Cara, é muito louco isso, é muito louco. Então, mas é isso, né? É por aí que a gente vai furando, né, a solidez. Eu acho que super ajuda essa coisa de imaginar, porque a gente também não sabe como é que o inseto enxerga, né? A gente está, por mais esforço que a gente faça, a gente não sabe como é que o inseto enxerga. Não sabe que cor que ele enxerga. Teve um ensinamento do Lama que eu acho que eu consegui achar, que é antigão, que o Lama fala que a gente fala, um pouco do que o Fábio estava falando também, né? Que a gente fala das deidades serem de não sei que cor. Mas a cor é também uma aproximação do que os Budas veem, né? Das manifestações das deidades. É uma coisa parecida com uma cor, né? Então, até isso a gente pode entender que a gente está centrando tudo, né? Porque a gente é como se todo mundo fosse do jeito que a gente percebe, e não é. Isso é muito interessante, né? Muito, muito interessante. Essa coisa das aparências. Deixa eu ver o chat aqui. Não, ele fala da mente vazia, claro que percebe as aparências, mas a todo momento está surgindo essa mente nova. A todo momento a mente está produzindo aparências, mas se a gente entender o que é aparência, né? Se a gente entender que não tem separação entre a mente e a aparência, não tem esse conflito. É como se a gente pudesse realmente enxergar a vacuidade na forma na vacuidade, né? Como diz o Sutra do Prajnaparamita, mas haja, né? Que a gente tem a sensação de que a gente precisa... que a mente vazia é uma outra coisa. É uma mente sem aparências, mas não é isso. É uma mente que percebe as aparências como vazias. Não é vazia de aparências, não é sem aparências, né? É perceber a aparência como vazia. Eu só estou falando da boca para fora mesmo. Hoje, mas eu tenho para mim, e já cheguei a essa conclusão, que entender cognitivamente não vai rolar. Não, Lívia, é preciso entender em outro nível. Não, mas é preciso entender cognitivamente também. E depois experiencialmente, porque senão você não tem como localizar a experiência, entende? Então, estudar é importante, não é suficiente, mas é importante. Não, eu estou falando isso, eu estou falando que quando parte para esse ponto aí já a cognição já fica um pouco para trás. Mas perceber, você começar a perceber que a gente está realmente se relacionando e imerso, né? Como a Cida estava falando, num mar de aparências, né? Que são todas as percepções dos nossos sentidos que são super particulares dos seres humanos, não é uma coisa... porque qual que é a visão comum? A realidade desse jeito eu estou constatando, como qualquer um constataria, qualquer ser. E não é assim. A gente está vendo o mundo de determinado jeito porque a gente tem esses sentidos físicos e essa configuração de mente. Então, o que é que está lá fora realmente? Ninguém sabe. Não é que ninguém sabe. Não tem como saber. É vazio. Porque não tem como saber. É só constituído pelas aparências que cada ser vai perceber, bom lembrar dos exemplos, etc. Né? Oi? Por exemplo, o exemplo de eu estar conversando com você. Eu estou conversando com o computador, mas esse conjunto de aparências construídas me dá a sensação realmente que eu acho que eu estou conversando com a Jeane, que eu acho que eu estou realmente conversando com a Lívia, mas se eu puxar aqui da tomada, eu não estou. Mas, Uriel, mesmo que a gente estivesse pessoalmente conversando, ia ser a mesma coisa. Você ia usar um outro conjunto de aparências para falar, estou conversando com a Jeane. Mas talvez, acho que eu entendo, mas essa aproximação fique aos poucos uma maneira mais fácil de digerir, né? Que nem o exemplo do filme, né? Aqui a gente tem mais liberdade, né? Eu não acho que eu estou tocando ou que eu estou, né? Essa questão da liberdade, eu tenho um pouquinho mais de liberdade de achar que você está longe. Quando a gente leva para a experiência que a gente chama de real, a gente não sente tanto essa liberdade. Mas o ponto é sentir na experiência real, que é o que o Lama estava fazendo lá com a gente no retiro, né?
Hoje. Acho que esse exemplo, ele favorece a questão em relação à liberdade, né? Que nem os mestres falam. Você não, tá bom, então usa. Você não morre, né, num filme. O filme explode e você está intacto, né? E aí a gente compra a realidade totalmente, né? Nesse tema, uma coisa importante que os mestres vão apontar também é a questão do sonho, né? O momento da noite em que essa mente escorrega lá para o substrato, no sono profundo, e de repente surge de novo no sonho, né? Então, a gente também vai ser convidado, se a gente tiver sorte, tiver mérito, tiver confiança, tiver vontade, né, de que isso aconteça, a gente usar essa plataforma também para a gente ver essa mente. Aí a gente vai ter esse total experiência assim, de começar a ter sonho lúcido, ver como é que essa mente cria a realidade, cria de si mesmo e todo mundo, né? E igualzinho como se a gente estivesse na vigília, né? Mas uma hora a gente vai ter que trazer para a experiência da vigília. E ter essa mesma realização da experiência da vigília, né? Com certeza. E somente na hora da morte. O sonho, né? A realização do vídeo, do filme, né, das tecnologias. Porque é o que está acontecendo agora. Oi, Marcela. Eu tava ouvindo de uma pessoa que ficou entubado por 11 dias, né, em coma induzido. E depois que ele saiu, né, pelo efeito da sedação, ele começou a ter alucinações, né? Então ele estava no hospital e ele via coisas muito nítidas, assim, era uma mistura, assim, né, que era real e não era. E agora que já passou um tempo, que já passou o efeito bastante, assim, do que ele lembra, ele fala assim, olha, era muito real. Aquilo estava acontecendo, ele via pessoas. Nossa. Sabe? Era muito real. E eu fiquei pensando que é essa a nossa experiência. A gente acha que a gente está aqui, tem um mundo lá fora e que isso é muito real. Né? Meio como os Budas talvez veriam a gente, né? Assim, você está achando que isso é real, né? Isso para mim ficou tão... Sabe, tem um TED de um cientista que ia muito bem até a última frase. Eu só não recomendo o TED dele por causa da última frase, que denuncia ele como um materialista de carteirinha, assim, matriculado na Universidade dos Materialistas, né? Mas ele fala que a nossa experiência é uma alucinação, porque é bem parecida com uma alucinação, né? Só que, mas tem umas complicações, é uma alucinação compartilhada, né? Por que seu amigo sabia que ele estava alucinando? Porque outras pessoas não viam o que ele estava vendo. Né? Agora, nós estamos tudo alucinando em conjunto. Mas isso não faz com que as coisas sejam mais reais. Esse é aí o que problema. pega, né? Eu depois que a Cida falou, né? Tipo, mas é que tem essa coisa que, tipo, a gente compara, então a visão do inseto, então o cupim está comendo a mesa, não vê a mesa, mas ainda tem uma coisa ali que eu vejo de um jeito, ele vê de outro. Como é difícil soltar essa ideia da coisa que está ali. Mas assim, tem uma coisa ali, Kátia, não precisa soltar, tem uma coisa lá que está sendo experienciada, porque, olha, vamos supor que a gente tivesse um sentido. Vamos imaginar, porque eu não sei nem como imaginar isso, mas vamos imaginar que a gente tivesse um sentido que, ou como vai acontecer com os Budas, de manipular os elementos, por exemplo. O que a gente percebe como solidez é elemento terra, o tato, né? De sensação tátil. É por isso que a gente tem a sensação de que tem uma coisa aqui, que tem uma sensação tátil. É uma forma de experienciar as coisas. Agora, imagina que a gente tivesse outra, que atravessava a matéria, o que a gente chama de matéria. Aí teria uma outra experiência, não teria solidez. Sei lá, é que a gente não consegue nem imaginar um sentido que seja diferente dos 5 que a gente tem. Né? Mas, eu acho que para nós, na verdade, para nós, é bem suficiente assim, a gente entender que as experiências que a gente tem de realidade não são independentes da nossa mente. Acho que isso é isso que a gente precisa entender, que dependem da nossa mente. Como a Lama estava falando nesse vídeo aí, não existe observação sem observador, nem observador sem observação. É esse o caminho do meio, é essa a coisa da originação dependente, é essa história da vacuidade, né? Não é que não existe nada lá, tem alguma coisa lá que
produz experiências em mim que são diferentes da experiência que produz um cachorro, que são diferentes da experiência que produz... E a gente nunca vai saber qual é a experiência de um cachorro, a menos que a gente tenha uma clarividência para perceber como é que o cachorro... E os mestres têm isso, né? Para perceber como é que o cachorro experiencia as coisas, como é que o inseto experiencia as coisas. Mas, caso contrário, a gente não vai nunca saber. Enquanto a gente não tiver uma mente de cachorro, que saiba falar português para explicar para nós como é que é ter uma mente de cachorro. Quer dizer... A Lama Elizabeth, ela troca a palavra vacuidade pela expressão dimensionalidade aberta. E, para mim, isso ajudou muito, assim, a imaginar, né, como o que seria, assim, essa experiência. Que ela fala sobre isso, né? Não é que não tem nada lá. É que aquilo que está lá tem uma dimensionalidade aberta. Aquilo que está lá vai depender de quem observa e de como é observado, né? Isso... E aquilo que está lá não tem nenhuma existência independente dela ser observada. Independente de quem está observando, né? Então, não faz sentido a gente... Porque essa é a pergunta que os cientistas faziam antigamente, que era o que Deus está vendo? Vocês lembram de uma época que o Lama explicava isso? Como é que o mundo é aos olhos de Deus? Porque Deus, talvez, né, os cientistas cristãos, assim, Deus seria o sujeito que vê as coisas como elas são. Mas como se existisse alguma coisa, alguma essência que só Deus vai saber dizer qual é, né? Independente das aparências. Isso não existe. Independente das aparências, não existe. Vacuidade de ausência de fronteiras. Cada um vai dar um nome, mas não precisa, é isso que a gente vai entender, né? Esquizofrenia, outros exemplos. Então, a diferença dessas alucinações, esquizofrenia, não sei o que lá, é que elas não são compartilhadas. Que elas não têm uma base comum, assim, né? Que faz sentido para todo mundo, assim. Tem um senso comum. Fala, Léo. Me fez uma lembrança em relação à verdade relativa válida, que é a que a gente experiencia, né? Por exemplo, enfim, o presidente é o presidente, e a verdade relativa é inválida, né? Por exemplo, sei lá, o presidente é um macaco, qualquer coisa assim. E ou seja, se descartar inválida e perceber que dentro das aparências a gente está lidando com verdades relativas válidas. E eu sempre lembro dos ensinamentos do Ozeki Ensei, quando ele fala que existe essa verdade absoluta, mas para a gente não se fixar, ou seja, nem jogar num altar nenhuma e nem outra, porque assim a gente meio que ou vai achar que vai confiar em todas as aparências, ou a gente vai achar que está em algum outro lugar místico, em alguma outra terra pura, em alguma outra coisa. Mas sempre um desafio para mim esse lugar. O Tsongkhapa tem uma definição de cognição válida que eu não vou saber dizer exatamente, mas tem 3 critérios, assim. Um deles é essa coisa do senso de ter um sentido comum, assim, ter uma certa concordância. Isso é uma cognição válida, mas é relativa, né? Não é a verdade, não é a vacuidade, visão da vacuidade, é a visão relativa. Então, tem uma cognição que é válida. Por isso que não é uma alucinação, não é completamente maluco essa experiência que a gente tem, né? Que existe uma cognição válida. Ela é... Como é que é? Ela não pode ser descartada por outros métodos válidos de investigação, se não me engano. Eu posso procurar isso aí. Ela é falseável. Ela é falseável, ou seja, é possível comprovar que dentro da verdade relativa ela funciona. Funciona, né? Acho que também essa operacionalidade. Sim. Tem uma questão de funcionalidade. Tem uma questão de não ser contrário a outras abordagens que são consideradas válidas, né? De ter um consenso, assim, né? Eu só que estava lembrando também do estudo com o Gustavo em relação a essa verdade absoluta, que, né, quando os mestres vão falar só da verdade. Então, é como se eles falassem tudo que surge é como aparência. Ou se é como aparência, não está realmente lá. E se não está realmente lá, não é verdade. Então, mas não está realmente lá é onde a gente se estrepa, porque
não estar realmente lá significa que não está lá independente da consciência. Não é que não tem nada lá, absolutamente. Não está lá, não está realmente lá, significa que não está ali independente do observador. Quer dizer, está lá, ela vai ter, sei lá, uma aparência X, Y, Z, que são dependentes de quem está observando. Eu acho que isso a gente sempre se atrapalha, sabe? Se a gente não lembra disso. Eu acho que esse estava dentro de um contexto de identificar, dentro do caminho do Madhyamaka, para identificar o que é falso. Ou seja, você... Mas o niilismo é falso também. Então, dizer que não tem nada lá é falso. Porque é a visão niilista. O caminho do meio não é nem o não é existencialista, não é nem o... Eternalismo, né? Eternalista, nem o niilista. Então, dizer que não tem nada lá é niilista. Dizer que tem é eternalista. Dizer que tem, dependendo da consciência, é o caminho do meio, né? Mas, tem mais algum? Será que a gente vai... Oi. E que texto é esse do Tsongkhapa que você falou que tem isso? Num daqueles 400 do Path to Enlightenment, né? Acho que 3 volumes lá, não sei bem qual lugar. Mas ele dá as 3... Acho que a Lúcia estava querendo falar. A Lúcia Leitão. Fala, Lúcia. Não, Gê, foi sem querer, na verdade, que eu... Ah, tá bom. Eu estava viajando, então estava escutando assim meio... Obrigada, Gê. Tá bom. Então, não sei se vale a pena a gente pegar o texto para ver agora essa coisa das aparências. Acho que vamos tentar, não é muito longo também, né? Uma página e pouquinho, só para a gente resgatar o que tiver para resgatar desse tema das aparências e base de designação, não sei o que lá, porque talvez o Lama vá passar para outro assunto agora lá, não me lembro se ele volta para esse assunto. Então, acho que foi esse texto aqui foi uma transcrição que eu fiz do retiro do Dharmatolo, que ele deu na Austrália, que virou um curso da Wisdom. Tchau, Cécio, querido. Um beijo. Coitado, ele veio pela primeira vez já nesse marzão. Bom, o Lama falou assim, fala, Uriel. Está com a mão levantada. Então, todas as aparências que surgem nos nossos 6 sentidos, né, os físicos e a mente, cores, som, sabor, etc., incluindo os fenômenos mentais, são imateriais e não físicos. Né? São imateriais porque as cores que vemos não são feitas de átomos, não são físicas, não estão localizadas no espaço físico. As cores, não as moléculas, as cores. Os filósofos chamam esse fenômeno de qualia. Não os fótons, ou as ondas sonoras, moléculas ou átomos. Os sons... Pois é. Só tem alguém que está com... É caso de banco. Eles tinham tirado... Então, os filósofos chamam esse fenômeno de qualia, né? Não os fótons, ondas sonoras, moléculas, átomos, mas os sons que ouvimos, a experiência de som, a experiência de cor que vemos e assim por diante, não estão lá fora no mundo físico, nos fótons, nas ondas sonoras, não existe qualquer evidência de que estejam no cérebro. Seria um erro categórico dizer que há um espaço físico com substâncias químicas presentes e, por sinal, há um sonho ali também. Né? É um erro categórico, isso não significa nada. Seria... É como dizer que há justiça dentro de um prédio. Não faz sentido, nem há como se refutar, não está nem errado, né? Não dá nem para refutar. Né? Então, se quiser, tome o seguinte como hipótese de trabalho. Todas as aparências dos 6 sentidos, tudo aquilo que percebemos diretamente, todas consistem de aparências não físicas, imateriais. E, portanto, evidentemente, não existem no espaço físico, não estão lá fora, nem no meio e nem aqui dentro. Em outras palavras, em lugar algum. Essas aparências são chamadas no Dzogchen e no Madhyamaka de aparências vazias, Nanton. E vemos isso no Sutra do Coração. Forma é vazio, vazio é forma, forma nada mais é do que vazio, vazio nada mais é do que forma. É, portanto, um tema central tratado desde a perfeição da sabedoria, na Prajnaparamita, até o Mahamudra e o Dzogchen, Photon-Ali. As aparências surgem, mas são vazias de qualquer coisa diferente do que o que surge. Tudo que surge é aparência. Né? Não tem nada ali diferente do que o que surge, exatamente como o reflexo de algo em um lago. Está lá, você pode fotografar,
mas há algo ali exatamente onde está o reflexo, a 20 metros da superfície da água, ou algo assim? Há algo ali que corresponda ao que está refletido? A resposta é: aqueles reflexos das árvores da floresta ao lado do lago são completamente vazios. Não há nada ali. Não tem nada que corresponda àquele reflexo ali naquele lugar. Isso é um ponto poderoso. Nós não andamos por aí com a consciência de que estamos cercados por um mundo que consiste de aparências vazias, que nem a Cida estava falando, né? A gente não anda por aí achando que está num mar de aparências, né? Nós temos a noção de espaço físico que nós não vemos, porque o espaço que nós, de fato, vemos, como espaço entre a Ângela e eu, tinha uma pessoa que chamava Ângela na retiro, eu tenho a sensação de estar aqui e o corpo da Ângela ali. E há um espaço considerável entre ela e eu. E nós podemos ver, ela está logo ali, e esse espaço é transparente. Mas esse não é o espaço físico. É uma experiência de espaço também. Vamos dizer, a blusa da Ângela é azul escuro. E isso parece estar ali, mas não está. Não está ali no espaço físico, porque, como vimos, a cor não está no tecido, não está nas moléculas, não está nos fótons, e certamente não está no meu cérebro. Portanto, o azul da blusa da Ângela parece estar ali, mas não está lá no espaço físico. Está no substrato, no espaço da minha mente. Isso significa que qualquer espaço entre a aparência da blusa azul e onde eu tenho a sensação de estar, esse espaço que há no meio não pode estar no espaço físico, porque é uma experiência. Se a blusa azul não está no espaço, se a cor da blusa azul não está no espaço físico, a distância entre eu e a blusa azul também não está. A própria aparência da blusa não está no espaço físico, está no espaço mental. O espaço físico é algo designado conceitualmente, mas não diretamente percebido. Não está sendo negado, não estamos dizendo que não existe algo aqui chamado espaço físico, mas é algo conceitualmente designado e não diretamente observado. Quando em meditação observamos as aparências dos seus sentidos, elas simplesmente surgem, desprovidas de nomes. A cor da blusa da Ângela não surge gritando, eu sou azul, eu sou azul. As aparências não estão localizadas no espaço físico, não têm nomes e não são articuladas, elas apenas surgem. Mas podemos observar também as atividades da nossa mente, o processo de designação conceitual. Então, voltando ao exemplo da blusa da Ângela, é claro que podemos dizer corretamente que a blusa é feita de átomos. Ninguém poderia negar isso. Alguém fez essa blusa. E a blusa dela existe no espaço físico. E a blusa dela existe no espaço físico? Claro, a blusa da Ângela não é o produto da minha imaginação. Não está no meu substrato, a blusa, né? A blusa é feita de átomos. Ela está localizada no espaço físico e é azul. Não estamos negando isso. Isso é interessante. Como algo que é físico e existe no espaço físico, pode ter atributos que não são físicos e não existem no espaço físico. Como isso se encaixa? Agora, digamos que essa blusa é nova e tem um cheiro de lã, recentemente fabricada. Exatamente o que ele fez com a blusa da camisinha no nosso retiro, né? E dizemos, sua blusa tem uma fragrância agradável. Então, o cheiro, que é mais uma aparência imaterial, é agora o cheiro da blusa. É agora o cheiro da blusa. Posso tocá-la e ver se ela é macia. Sim, é bem macia. Agora, a blusa tem também uma qualidade de maciez. Não caberia que falar sobre o gosto, porque não seria muito possível. Então, nós não estamos negando que a blusa está no espaço físico, que é composta de átomos. Mas os atributos consistem todos de qualidades imateriais que não existem no espaço físico. Textura, cor, cheiro, gosto que teria, e também o som que seria produzido se esfregássemos. Então, nós entendemos que pelo surgimento dessas aparências, a mente conceitual aparece e as imputa a um objeto. Puxa aparências de uma paleta, que não são físicos e não existem no espaço físico, e designa um objeto como aquele que tem tais atributos. Quem alguma vez viu o objeto que tem esses atributos? Ou seja, o que está realmente ali, independente desses atributos? Que sentido tem falar nisso, né? A cor sim, a textura sim, o cheiro sim, o gosto sim, o som sim, mas a blusa, que tem esses atributos, quem alguma vez encontrou essa blusa? A blusa surge, mas não pode ser encontrada. Não está ali, não existe, independente dos atributos a ela imputados pela mente. Esse que é a parada das aparências. Aí tem um outro assunto que o Lama junta com esse, que é a história da base de designação, né? O que a gente usa como base para
o que a gente usa como base para designar um objeto. Então, por exemplo, uma vez eu dei o exemplo do meu vizinho, né? Tem um vizinho aqui de prédio, de apartamento, que usa um perfume maravilhoso, assim. Então, a gente passa no corredor, sente o perfume e fala assim, nossa, o Marco Antônio passou aqui, né? Então, o que é? O cheiro do perfume é a base de designação para o Marco Antônio. O cheiro, né? O cheiro é o Marco Antônio? Não. Qualquer coisa que existe do Marco Antônio, a imagem do Marco Antônio é o Marco Antônio? Não. Nada que a gente usar como base de designação para o Marco Antônio é idêntico ao Marco Antônio, como um todo, assim, como o objeto que está lá por trás da aparência do Marco Antônio. Então, isso é super importante para a gente entender a vacuidade das aparências e da nossa mente, né? Que se manifesta assim, dessa mesma forma. Primeiro, você tem que se reconhecer como se identificando como aquele que cheira, e depois vem um cheiro, né? Se você não se reconhece... Cheiro, né, Uriel? Primeiro a gente sente o cheiro. Porque tem um eu sentindo um cheiro, né? Sim, mas a experiência é sentir o cheiro, né? Sim. Mas claro, daí aí surge junto aquela que sente o cheiro, mas na experiência surge o cheiro. Então, primeiro a gente reconhece as aparências, né? O caminho natural. Depois, aí o segundo passo é o que a gente fez hoje. Aí a mente que faz isso. Onde que está, quem é, cadê, né? Vazia também. Né? Porque exatamente, podia acontecer assim, entendi, a aparência, o perfume lá do Marco Antônio, eu entendi que é vazio. Mas a minha mente não. Se tudo está na minha mente, então... Porque é a escola da mente apenas. Tem uma escola filosófica budista que tem essa compreensão. Os objetos são todos vazios. Então, é tudo a minha mente. Os objetos não existem, mas a minha mente existe. Essa é a mente apenas, é Yogacara. Daí o caminho do meio vai falar que não, querido, a mente também é vazia, que é essa prática que a gente fez hoje. Né? Então, a gente, de uma certa forma, está passeando pelas escolas filosóficas. Né? O Lama nem está apontando muito isso, mas... Mesma coisa, por exemplo, a gente pode usar como base de designação a voz de alguém. A gente pode não estar vendo a pessoa, mas a gente ouvir a voz e falar assim, acho que a Flori está aí, na sala. O que foi? Como é que eu sei? O que eu chamei de Flori? O som da voz dela. Né? Mas qualquer coisa que a gente use como base de designação, ainda que a gente estivesse junto, porque é aquela coisa do Uriel, né? A gente está usando, sei lá, a imagem que está na tela para eu dizer que eu estou falando com a Giane. Seria uma base de designação. Mas se você estivesse aqui comigo, olhando para minha cara, a minha cara seria a base de designação também. Quer dizer, ainda assim seria aparência, entende? Por mais que a gente chegue perto, se aproxime, ainda assim é aparência. E nunca é idêntica ao objeto que está sendo usado para... que está sendo designado. Nunca está externamente, né? Hã? Nunca está externamente independente. Nunca. Hoje, e o legal desse processo, Gê, é que vê que até uma escola inteira se estrutura em cima dessa visão, né? É porque a gente vai passar por isso e a gente vai reificar essa mente até a gente realmente atravessar ela. Quando a gente reage, qualquer reação que a gente tem, a gente está reificando ela. A gente, né, inconscientemente está reificando ela. Toda vez que a gente fala assim, eu não sei o que lá, eu fiz não sei o que, eu pensei assim, a gente reificou. E usou a mente como base para falar eu. E essa designação, essa base de designação é vazia. Não é correspondente ao eu. Mas aqui no caminho do John Limpa, que é muito interessante, ele faz isso antes de explicar shamatha. Assim, a primeira prática é vipassana com foco na mente, que já pode a gente não bobear. Mas não dá. A gente não tem a menor estabilidade para realizar essa prática, né? Mas que já dá uma quebrada. Se a gente ouve essas explicações sobre aparência e faz essa prática de ficar procurando e não acho, cadê? Né, de ficar invertendo, não sei o quê. A gente já dá uma bambeada de saída, né? É muito impressionante essa estratégia do John Limpa, né? É um caminho muito prático, né? Ele joga direto a gente na experiência. É muito maravilhoso. Claro que toda a compreensão é super importante para a gente poder fazer isso com total... Quê? Queria perguntar um negócio. Agora vocês estavam falando, né? Me veio essa coisa que foi a palavra, muita gente usando a palavra experiência.
Porque eu me pego muito com essa coisa que eu acho que a linguagem, né? Claro, a linguagem porque a nossa mente não também, né? Trabalha só com a linguagem. Mas me vem uma coisa assim, a experiência me ajuda mais. Pensar que é uma experiência. Porque, assim, tudo que eu... Mesmo isso que eu quis dizer aquela hora, assim, né? De relativizar, porque a visão do outro é diferente, eu continuo reificando uma coisa lá como se existisse, independente de qualquer um. Agora, se a gente começa a pensar, experiência, isso é uma experiência de coisa, outro tem uma experiência... Aí começa a coisa a ficar um pouco mais fluida, assim, né? Claro, é tudo só uma imagem, mas me dá uma sensação... Ajuda também. Para mim ajuda também, mas não é a linguagem do Lama, então a gente só tem que traduzir, né? Porque o que a gente está falando agora como experiência, ele usa aparência. Então, aparência, as aparências, né? De cor, de som, não sei o que, são experiências ou sensações táteis, visuais, né? E appearances tem uma outra conotação também, é aparência porque não está lá, né? É uma aparência. Tem esse sentido. Mas tem também o sentido de aparecer. Também tem no português, é que a gente não conecta muito, mas no inglês é mais forte. Appearance é alguma coisa que aparece, que surge. Então tem essas duas conotações, assim, não está lá e surge. Cada vez que a gente abre o olho, surgem as aparências do meu quarto, por exemplo. Se eu fecho o olho, as aparências desaparecem. O quarto está aí, né? Não desapareceu. Desapareceu tudo, agora eu abro o olho e surge meu quarto de novo. Não. Mas as aparências, sim. Porque não faz sentido falar em aparência se não tem observador. Né? Que está tendo aquela experiência. Vamos dizer assim, né? Legal a gente lembrar que esse eu também é uma aparência. Sempre se lembrar também, jogar ver o eu como aparência também. Opa, surgiu, tem uma aparência aqui. Teve uma coisa que o Lama explicou nesse retiro, que eu tomei um susto, acho que eu comentei com a Flori também, ou com a Marina, acho que foi com a Marina. O Lama explicou as 4 aplicações da atenção plena, né? Nesse retiro. As práticas de Vipassana do Buda lá, né? Lá, raiz. Vipassana raiz, né? Satipatthana. O Satipatthana Sutra. Daí, usando o meu amado Analayo, né? Como comentarista. Os comentários do Analayo. E a aplicação da atenção plena ao corpo foi muito lindo. Assim, a aplicação da atenção plena ao corpo. Quando a gente está fazendo a prática sentado na cadeira, né? Sentado na almofada, a gente vai investigar a experiência de corpo. Então, o Buda ensinou. Fazer isso quando está sentado, fazer isso quando está caminhando, fazer isso quando está parado de pé, fazer isso quando está deitado, sei lá. Mas as 4 posturas. Aí tem uma interpretação de que a aplicação da atenção plena no corpo é você ir caminhando, sentindo as sensações do corpo, fazendo a prática de Kinhin, né? Do Zen. Eu achava antes que era isso, a gente ia sentindo as sensações do corpo conforme a gente vai caminhando. Ele falou que não é isso. É uma prática de observar a mente enquanto está caminhando. A sensação de eu estou caminhando, sabe? Quando a gente anda, fala assim, eu estou indo para não sei que lugar. A prática que o Buda ensinou de aplicação de atenção plena no corpo caminhando é com foco na mente, não é com foco no corpo. Isso foi um susto que eu tomei. E se vocês quiserem, eu posso até achar o trecho que ele explicou isso. Então, é essa sensação do eu caminhando, dessa identificação com o corpo que a gente tem quando está caminhando, quando está fazendo as coisas. Eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Da identificação com o corpo. É muito interessante isso. Então, por quê? Porque a gente se identifica completamente com o corpo, completamente. A gente não consegue entender que o que a gente chama de corpo é um conjunto de sensações táteis. A gente não consegue entender isso. Não é, né? Não, a gente não tem essa realização, né? Puta, gente, é muita... A gente podia chamar agora, assim, o meu conjunto de sensações táteis, para ver se gruda. Mas que tá, não é só sensações táteis, né? A gente tem uma visão, uma memória visual de corpo, a gente se olha no espelho toda hora, quer dizer, tem um conjunto de agregados, né? Conforme o Sutra do Coração, que a gente chama de eu.
gente precisa ir limando todos esses agregados. Corpo de sonho, pois é. Bueno, amores, bastante, né? A gente podia fazer de novo essa prática da semana passada e dessa semana, durante esta semana. O que vocês acham? Vale a pena. Rola? Rola. Gê. Acho que é um ponto super importante. Fala, Val. Oi, posso só fazer uma perguntinha rápida? Eu cheguei atrasado um pouquinho. Quando você falou em identificação com o corpo, eu tenho um problema de saúde que eu somatizo muitas coisas, né? Assim, no meu corpo. Eu tenho percebido muito isso. Se eu fico com raiva, rapidinho eu sinto isso no meu corpo. Se for levar para o aspecto da saúde, tem alguma prática tibetana que ajude nesse sentido também? Como... Ô, Val, não é assim que funciona a parada, né? Quero cura. Não é bem assim que funciona a parada. Não tem um cardápio. Mas existe alguma coisa? Mas eu acho que eu não sei dizer, Val. Assim, essa prática para esse problema, eu não sei dizer. O que eu posso dizer assim, ó, o Dharma todo serve para a gente reduzir nosso sofrimento, né? Então, acho que o Dharma inteiro ajudaria. Qualquer prática que você fizer, qualquer prática do Dharma que a gente fizer, ajuda nisso, né? Então, essa desidentificação com as sensações do corpo, ou você simplesmente entender que as aflições da mente, elas não são só mentais, as emoções não são só mentais, elas são físicas também. E elas têm manifestação física e manifestação mental. Mas você não é nenhuma nem outra, né? Existe uma consciência primordial que está por trás de tudo isso, né? Então, se você for se desidentificando disso, te ajuda, mas o que vai fazer isso acontecer é o Dharma inteiro, não tem uma prática específica para isso. A bondade amorosa ajuda você a ter mais paciência com essas experiências, né? Você continua... Aquela meditação de farmácia, enfermagem que tu fala. Oi? Aquela meditação enfermagem. Enfermaria, não, essa é uma prática de shamatha, então. Qualquer prática ajuda, né? Todas as práticas no conjunto vão ajudar. Especialmente se você puder soltar e não ficar acrescentando muita... Não se agarrar nisso, sabe, Val? Toda vez que eu passo raiva, daí eu sinto dor de estômago. Isso vai virar verdade. Toda vez que você passar raiva, você vai sentir dor de estômago. Vai ficar marcado isso. Pode ser que você sinta, pode ser que não. Se você sentir dor de estômago, bom, putz, o estômago está doendo. Mas se solta disso, né? Não Uma hora ele sente dor no estômago e fica com raiva. Daqui a pouco vai ser isso. Eu acho que eu tô com raiva. Eu acho que eu estou com dor no estômago, eu tô com raiva. Você aprontou comigo, eu nem percebi, mas você deve estar apontado comigo. A gente se atrapalha geral. Eu tô falando porque eu também tenho isso, tá bom? Claro. Mas é isso, as emoções fazem isso mesmo com a gente. Tem problema. Faz parte do pacote. Não pensa que é só um nominho, assim. Entendi. Então tá, fofuras, vamos fazer a dedication? Gê, Sou eu. depois manda o link lá no grupo. Vou mandar. Vou achar o trecho. Valeu. O livro dele é gratuito na internet, inclusive, da Nala. Aliás, é só você entrar na página do Retiro, do Lama, que você encontra. Sabe aquele que você não fez direito? Sei bem, viu? Não, tô brincando, mas eu vou achar o texto, o trecho, né? Senão também... Mas eu tomei um susto quando eu vi isso. Eu falei, será que eu entendi direito? Aí eu mandei para a Marina para ela me ajudar a entender. O Márcio leva dele. Então, ó. Não, é que o Márcio fez esse retiro, mas ele está fazendo aos poucos. Estou fazendo ainda, na verdade. Tô ligado. Você vai ver, você vai chegar lá. Mas eu vou te mandar. Então, ó, vamos lá. Preste de longa vida ao Lama. Tempa tuando je chanchen, dangyo kansan zinpe makarai, tenzin kebo shape tempa, danze trini dashin do sewad, takudro la jampe chachen, pakyo sandra menante
Chola se shedrapa. Yi ke bo shen po sha pe tengu chi. Zan lin chi dan ke pa nu chu. So gil te ni uta bo se te pa. Lobun ke ki ku tse ze trin. Ye dro kun ta pelando tripaze. O professor Shakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os Jinas Padmasambhava possam firmar os pés de lótus naqueles que sustentam os ensinamentos e fazer com que os feitos do Buda brilhem com o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres de terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda. Aquele limitadamente afortunado, grande ser conhecido como Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa, em geral, especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Agora meu treco... não soltou. Preservação dos ensinamentos do John Rinpoche. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição. Do John Rinpoche é o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva. Que seus profundos termos possam ser preservados pelo estudo e pela prática para que não diminuam até o final da existência condicionada. Que a extensiva tradição do grande ordem se estenda como espaço e o esplendor dos tesouros espirituais, que são sua atividade iluminada, brilhe pelas 10 direções. Os sinais da virtude irradiem-se até preencher os cantos longínquos da terra e os ensinamentos durem e floresçam. Emarro, Amitabha, magnífico Buda da luz infinita, o grandioso Senhor compassivo Valktesvara à sua direita e Vajrapani e Mahasta, uma prata, à sua esquerda, cercado por uma assembleia de incontáveis Budas e Bodhisattvas. Nesse local maravilhoso de infinita alegria e felicidade, que é o reino celestial de Sukhavati, paraíso da bem-aventurança, quando chegar minha hora de partir desta vida, possa eu seguir para lá, sem qualquer outro nascimento intermediário. E ao renascer nesse lugar, possa eu ver Amitabha face a face. Que esta minha fervorosa prece de aspiração possa ser abençoada pelos Budas e Bodhisattvas das 10 direções, para que possa ser atendida sem o mais sutil obstáculo. Priyatapa Pantrendiaya Budaya Soha. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Dhyana e possa eu conduzir todos os seres sem exceção a esse estado de realização. Dewadini Duda Kodan Lama Tripkinidra Vachikamalupada e Saladupanju. Amores, ainda bem que eu me lembrei. Semana que vem tem retiro do Lama Santen até 9 horas da noite, assim, no sábado e no domingo. Então, estão todos convidados, né, a participar do retiro. Vai ser lindo, vai ser alguma coisa do amor. Eu fico brincando do retiro do amor, eu não lembro o título inteiro do retiro, né? Eu fico brincando. Construção do medo e uma coisa. Amor como caminho. Quê? O amor como caminho. O amor como caminho, é. E aí, se vocês não viram a palestra de sábado, vale a pena também, sobre o medo. Foi super lindo, super, super lindo. Então é isso, eu não vou poder participar. Se vocês quiserem fazer o estudo, sei lá, se a Flori ou o Paulo, se quiserem... Se a maioria for participar, é melhor a gente suspender, né, Gil? Tu acha? O que é que tu acha? Eu não vou poder, porque o meu Zoom é o Zoom do retiro, né? Eu não vou poder de jeito algum. Mas... Está disponível o meu Zoom, se Flori quiser conduzir. Flori também tem o Zoom dela. Eu também tenho o Zoom, é. Ah, pronto. Hoje o que vocês acham? Assim, se a maioria vai estar no Retiro do Lama, aí a gente também suspende. Eu estou no Retiro do Lama. Retiro do Lama. Eu acho que é melhor suspender, então. Melhor suspender. Hoje? Fala, Dê. Dia 11 tem o... A gente fala amanhã cedo, A gente fala amanhã no grupo do Nondro. Ah, tá. Isso, grupo errado. Então tá, fofurás. Então, beijos. Até daqui a 15 dias, então. Boa noite. A gente vai pensando, né, esse tema até outro domingo. Mas de hoje foi realizado. Obrigado, gente. Boa semana, gente. Beijo, boa semana. Boa semana. Muito boa noite. Tchau, obrigada.